Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com o nosso conteúdo, já avançando para o capítulo 5 e agora falando mais especificamente do o espaço rural, o uso do espaço rural. Essa aula eu vou dividir em duas, né? Porque para falar do espaço rural a gente tem que falar de três atividades, que todas elas fazem parte do setor primário. Então, o espaço rural é o ambiente onde se pratica as três atividades do setor primário, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Hoje nós vamos falar das características dos tipos de agricultura, né? E na próxima aula a gente fala da pecuária e do extrativismo, certo? Lembrando que quando a gente fala do setor primário, como o próprio nome diz, nós estamos falando da retirada das matérias-primas ou da produção das matérias-primas, né? E aí então a gente também tem que lembrar de falar de recursos naturais, que são matérias-primas, e esses recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Como nós vamos falar hoje da agricultura, nós vamos falar de recursos renováveis, porque a gente está plantando e colhendo, plantando e colhendo, então eles se renovam, né? Os não renováveis vão ser ligados à atividade do extrativismo, que aí entra a mineração, tá bom? Então a gente divide a agricultura. Primeiro, a agricultura é o plantio, né? Nós vamos falar de áreas de plantio, de tipos, formas de plantio. E aí eu tenho algumas especificações desses tipos de plantio, tá? A gente pode dividir a agricultura na forma intensiva e na forma extensiva, tá? E no livro de vocês eu coloquei mais ou menos como o livro está falando, para vocês conseguirem acompanhar pelo texto do livro também, né? Então, na forma intensiva, o que a gente tem que lembrar? Que o capital é o fator predominante. O uso do dinheiro nessa forma de agricultura. Então, o dinheiro que vai trazer a tecnologia, que vai trazer a modernidade e que vai fazer com que a produtividade seja também muito alta. Só para lembrar, não sei se vocês conseguem se lembrar e diferenciar, o conceito de produto, produção e produtividade, né? Então, produção é aquilo que eu produzo, batata, tomate, alface, açaí, seja o que for, né? É o produto que eu escolhi. Então, eu tenho uma produção de batata, eu tenho uma produção de cana-de-açúcar. A produtividade é o que rendeu. Então, determinado ano, a minha produtividade foi alta. No outro ano seguinte, a minha produtividade foi baixa porque teve muita chuva ou porque não choveu nada, né? Então, a produtividade é o resultado da minha produção. O quanto rendeu, o quanto eu ganhei. Eu plantei X e obtive um lucro de X ao quadrado. Eu plantei X e eu tive prejuízo porque a ventania acabou com boa parte da minha plantação. Então, a produtividade é esse resultado. E aí, quando a gente fala de agricultura intensiva, nós estamos falando de alta produtividade, porque existe um investimento muito grande em tecnologia. Equipamentos, sementes, adubação, colheita, agrotóxicos, né? Que acabam dando um bom resultado, transgênicos. Então, é todo um investimento muito grande para trazer o resultado final muito alto. Quando a gente fala de agricultura extensiva, eu já estou falando como a terra um fator predominante. Eu tenho aqui a natureza falando, dando a voz final, né? Dando o tom da minha produtividade. E aí, então, em grandes extensões, eu tenho mais o trabalho humano, eu tenho a natureza exercendo um papel predominante, influente, e a minha produtividade nem sempre é tão alta por causa disso, tá bom? Aí a gente fala de agricultura de subsistência, e nesse momento o tamanho da terra já diminui.
né? Porque são famílias que trabalham e produzem o seu sustento, para o seu sustento. Então, são pequenas áreas com o trabalho familiar. Aqui a gente está falando de grandes áreas, né? E aqui também na agricultura empresarial. Na agricultura de subsistência são pequenas propriedades, sítios, chácaras, onde as famílias produzem para o seu sustento. E essa agricultura pode ser dividida de 3 maneiras. Itinerante é aquela que eu cultivo, colho, cultivo novamente, né? Às vezes preciso fazer uma queimada controlada para fertilizar o meu solo e eu poder plantar, porque eu não tenho grandes investimentos em adubação e tal. A agricultura de jardinagem é feita em solos mais alagados, típico da Ásia, aquelas plantações de arroz, onde os asiáticos colhem o arroz encolhidos, né, agachados naqueles solos alagados, né? Lembrando que o arroz asiático é diferente, a espécie de arroz asiático é diferente do arroz brasileiro e do arroz ocidental. E a agricultura de terraceamento, que também é muito típica da Ásia, se vocês olharem no livro, vocês vão ver as imagens, é feita na encosta das montanhas, né? Então, uma área sujeita a muita erosão, eles formam, né, desenham como se fossem degraus na montanha e cultivam nesses terrenos para evitar a erosão e cultivam da forma alagada também. Então, muitas vezes a agricultura de terraceamento e jardinagem estão combinadas, né? Elas acontecem no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Agricultura empresarial, aí o dinheiro fala bem alto, né? O objetivo é produzir para exportar, para vender em grande quantidade. E a gente fala do agronegócio, que são as fazendas que já são associadas a empresas que vão beneficiar o produto. Então a soja já vai ser transformada em óleo, já vai ser transformada em coisa para ser exportada. É claro que a soja em grãos também é exportada, né? O arroz, o milho, todo esse aparato, né, em volta dessas grandes propriedades com alta tecnologia, com as sementes mais bem preparadas, elaboradas e resistentes, o solo mais bem fertilizado, mais bem preparado para alta produtividade. Então, agronegócio para abastecer o mercado interno e o mercado externo. E aí esse é a grande massa de dinheiro, né? O grande volume de dinheiro na massa, o grande volume de dinheiro da agricultura, né? Para exportação. E a gente tem também as plantations, que retomamos, né? Voltamos lá no período da colonização da América, da colonização da África, da Ásia, né? As plantations são a forma moderna de colônias de exploração, a forma de explorar a terra para exportar, mas com algumas características, cultivando produtos de clima tropical, com mão de obra muito barata, né, sem uso de tecnologias, as terras, as áreas de produção nas mãos de poucos proprietários. Então aí já fica bem nítido uma má distribuição da terra, uma má divisão das terras, né? Somente poucos proprietários são donos de uma enorme quantidade de terra e toda a produção voltada para o mercado externo, para exportação. Então, ainda hoje na América Latina, nos países do Caribe, América Central e até aqui ainda na América do Sul a gente tem, países do Sudeste Asiático, países africanos, a gente tem agricultura de plantation, sendo como uma atividade agrícola importante desses lugares, tá bom? Na próxima aula a gente fala de pecuária e extrativismo e dando sequência aí a gente vai avançando, tá bom? Beijos, até mais!